A Tesla parece estar prestes a revelar um avanço revolucionário em tecnologia de baterias que pode transformar profundamente o mercado de veículos elétricos, surpreendendo concorrentes importantes, incluindo a BYD. A história começa com uma revelação impactante e, em seguida, explora a tecnologia por trás desse possível desenvolvimento, explicando por que ela pode ser tão importante, como as montadoras rivais podem reagir e quais seriam os possíveis impactos para o futuro do transporte, da fabricação de veículos, do armazenamento de energia e da competição global. À medida que a narrativa avança, o foco deixa de ser apenas um anúncio tecnológico e passa a mostrar como a inovação em baterias pode influenciar toda a corrida mundial pelos veículos elétricos. O documentário termina analisando as possibilidades reais para o futuro, os desafios que ainda precisam ser superados para que essa tecnologia chegue ao mercado em larga escala e deixa uma pergunta marcante para o público: quem será o verdadeiro líder da próxima era da mobilidade? Imagine acordar e descobrir que toda a indústria automobilística pode estar prestes a mudar para sempre. Foi exatamente essa sensação que tomou conta do mercado quando rumores começaram a circular de que a Tesla estava preparando uma tecnologia de bateria tão avançada que até mesmo a BYD, sua maior concorrente global no setor de veículos elétricos, teria sido pega de surpresa. Investidores reagiram imediatamente, especialistas começaram a debater o possível impacto, e fóruns de tecnologia explodiram com perguntas. Será que a Tesla finalmente encontrou a solução para o maior problema dos carros elétricos? Ou tudo isso não passa de mais uma promessa ambiciosa? Independentemente da resposta, uma coisa era certa: algo enorme estava acontecendo nos bastidores, e ninguém queria ficar de fora. Durante anos, a disputa entre Tesla e BYD deixou de ser apenas uma competição entre duas montadoras. Ela se transformou em uma verdadeira guerra tecnológica, envolvendo bilhões de dólares, milhares de engenheiros e uma corrida incessante para dominar o futuro da mobilidade elétrica. Enquanto a Tesla conquistou fama mundial por sua inovação e software avançado, a BYD cresceu rapidamente graças ao controle quase completo de sua cadeia de produção e ao desenvolvimento de baterias extremamente eficientes. As duas empresas passaram a disputar não apenas clientes, mas também investidores, fornecedores e até governos interessados em liderar a próxima revolução energética. No entanto, existe um detalhe que muitos consumidores desconhecem. O verdadeiro coração de um veículo elétrico não é seu design futurista, nem a tela gigante no painel ou os recursos de direção autônoma. Tudo gira em torno da bateria. Ela representa a maior parte do custo de fabricação de um carro elétrico e determina praticamente tudo: autonomia, tempo de recarga, desempenho, segurança, durabilidade e até o valor de revenda. Em outras palavras, quem dominar a tecnologia das baterias poderá definir o futuro de toda a indústria automotiva. Durante muito tempo, os especialistas acreditaram que a evolução das baterias aconteceria de forma lenta, com pequenos avanços ano após ano. Mas rumores recentes sugerem que a Tesla pode estar tentando acelerar esse processo de maneira radical. Fontes ligadas ao setor afirmam que a empresa estaria trabalhando em novas arquiteturas de células, processos de fabricação revolucionários e materiais capazes de reduzir custos enquanto aumentam significativamente a eficiência energética. Se essas informações forem confirmadas, o impacto poderá ir muito além dos carros elétricos. Pense por um instante nas consequências. Um veículo com maior autonomia e menor tempo de recarga elimina duas das maiores preocupações dos consumidores: o medo de ficar sem bateria durante viagens longas e a necessidade de esperar muito tempo em estações de carregamento. Além disso, baterias mais baratas poderiam reduzir drasticamente o preço final dos veículos elétricos, tornando-os acessíveis para milhões de pessoas que hoje ainda dependem de carros movidos a combustíveis fósseis. Essa mudança poderia acelerar a transição energética em uma escala jamais vista. É justamente por isso que qualquer notícia envolvendo a Tesla desperta tanta atenção. Quando Elon Musk menciona uma nova tecnologia, investidores analisam cada palavra, engenheiros tentam interpretar os detalhes técnicos e concorrentes monitoram atentamente qualquer sinal de mudança. Afinal, a história já mostrou diversas vezes que uma inovação bem-sucedida pode alterar completamente o equilíbrio do mercado.
Empresas que hoje parecem inalcançáveis podem perder espaço rapidamente caso deixem de acompanhar uma transformação tecnológica significativa. Enquanto isso, a BYD não permanece parada. Nos últimos anos, a fabricante chinesa conquistou uma posição impressionante no mercado global de veículos elétricos, desenvolvendo suas próprias baterias e expandindo sua produção em ritmo acelerado. Muitos analistas passaram a considerar a empresa como a maior ameaça ao domínio da Tesla. Em diversos mercados, a BYD já supera concorrentes tradicionais e continua ampliando sua presença internacional. Isso torna qualquer possível avanço da Tesla ainda mais importante, pois pode redefinir novamente o equilíbrio dessa disputa. Mas existe uma pergunta que ninguém consegue responder com certeza. O que exatamente a Tesla desenvolveu? Estamos falando apenas de uma melhoria incremental, ou de uma tecnologia capaz de mudar completamente a maneira como baterias são produzidas? Alguns especialistas acreditam que a empresa esteja focada em aumentar a densidade energética. Outros sugerem que o verdadeiro avanço esteja relacionado aos custos de fabricação. Há também quem aposte em novos métodos de carregamento extremamente rápidos. No momento, existem mais perguntas do que respostas. Curiosamente, o silêncio da própria Tesla apenas aumenta o mistério. Diferente de anúncios tradicionais, muitas das informações surgem através de patentes registradas, declarações de fornecedores, análises de especialistas e observações feitas durante eventos técnicos. Cada pequeno detalhe gera novas teorias. Cada documento publicado alimenta especulações ainda maiores. E quanto menos informações oficiais aparecem, maior se torna a curiosidade do público. Esse comportamento não é novidade. Ao longo de sua história, a Tesla frequentemente surpreendeu o mercado ao revelar projetos que pareciam impossíveis poucos anos antes. Nem todas as promessas se concretizaram no prazo esperado, mas a empresa construiu uma reputação baseada justamente na capacidade de desafiar limites tecnológicos. É por isso que investidores e concorrentes acompanham cada movimento com tanta atenção. Entretanto, talvez o aspecto mais intrigante dessa história não seja apenas a possível tecnologia em si, mas aquilo que ela pode desencadear. Se a Tesla realmente estiver próxima de um grande avanço, outras fabricantes precisarão responder rapidamente. Isso poderá iniciar uma nova fase da corrida global pelas baterias, envolvendo bilhões em investimentos, novas fábricas, mudanças nas cadeias de suprimentos e uma aceleração sem precedentes na inovação do setor automotivo. E quando parecia que todas as perguntas já haviam sido feitas, novos detalhes começaram a surgir. Analistas notaram algo curioso em documentos recentes ligados aos projetos da Tesla. Havia indícios de mudanças que poderiam alterar completamente a forma como baterias são produzidas em larga escala. Se essas pistas estiverem corretas, o verdadeiro choque para a BYD talvez ainda nem tenha começado. Enquanto a internet continuava debatendo os rumores, especialistas começaram a analisar um detalhe que passou despercebido pela maioria das pessoas. A verdadeira revolução talvez não estivesse apenas na química da bateria, mas na forma como ela seria produzida. Ao longo da história da indústria automotiva, muitas empresas conseguiram criar protótipos impressionantes em laboratório, mas poucas foram capazes de fabricar essas tecnologias em milhões de unidades com qualidade consistente e custos competitivos. É justamente nesse ponto que a Tesla costuma concentrar seus maiores esforços. Para a empresa, inovar não significa apenas desenvolver uma bateria melhor, mas também descobrir como produzi-la em larga escala de maneira rápida, eficiente e economicamente viável. E, segundo vários analistas do setor, é exatamente essa combinação que pode representar a maior ameaça para seus concorrentes. Nos últimos anos, a Tesla investiu bilhões de dólares em pesquisa, automação e novas linhas de produção. Suas fábricas evoluíram muito além da simples montagem de veículos, tornando-se centros altamente automatizados onde inteligência artificial, robótica e processos industriais trabalham de forma integrada. Cada melhoria aparentemente pequena pode gerar uma enorme economia quando multiplicada por milhões de carros produzidos todos os anos. É por isso que investidores acompanham atentamente qualquer novidade relacionada às fábricas da empresa. Muitas vezes,
Uma inovação na produção vale tanto quanto uma inovação na própria bateria. Mas a grande pergunta continua sem resposta. O que torna essa possível tecnologia tão diferente das soluções atuais? Alguns especialistas acreditam que o objetivo seja aumentar significativamente a densidade energética, permitindo que uma bateria armazene mais energia sem aumentar seu tamanho ou peso. Outros defendem que o verdadeiro avanço está na redução do tempo de recarga, aproximando os carros elétricos da praticidade dos veículos a combustão durante viagens longas. Também existem hipóteses envolvendo maior vida útil, menor degradação ao longo dos anos e custos de fabricação muito menores. Até o momento, porém, nenhuma dessas possibilidades foi oficialmente confirmada pela Tesla, o que mantém o mercado em estado de expectativa. Se qualquer uma dessas melhorias se tornar realidade em escala comercial, o impacto poderá ser enorme. Imagine um veículo elétrico capaz de percorrer distâncias maiores, recarregar em poucos minutos e, ao mesmo tempo, custar menos do que os modelos atuais. Para milhões de consumidores que ainda têm dúvidas sobre abandonar os motores a combustão, isso poderia representar o ponto de virada definitivo. De repente, a decisão deixaria de ser apenas ambiental e passaria a fazer sentido também do ponto de vista financeiro e prático. Esse cenário ajuda a explicar por que tantas empresas acompanham cada passo da Tesla. Fabricantes tradicionais investem bilhões em eletrificação, enquanto novos concorrentes surgem todos os anos tentando conquistar espaço em um mercado extremamente competitivo. Nesse ambiente, um avanço tecnológico significativo pode alterar rapidamente o equilíbrio entre os líderes do setor. Empresas que hoje parecem dominantes podem ser obrigadas a acelerar seus próprios projetos para não perder competitividade. Ao mesmo tempo, existe outro fator que torna essa disputa ainda mais intensa: a confiança dos investidores. O mercado financeiro costuma reagir não apenas aos resultados atuais, mas também às expectativas sobre o futuro. Sempre que surgem rumores de uma inovação importante, ações de fabricantes, fornecedores e empresas ligadas ao setor podem sofrer oscilações expressivas. Isso acontece porque uma tecnologia promissora não afeta apenas um produto específico. Ela pode mudar toda a dinâmica de uma indústria que movimenta centenas de bilhões de dólares por ano. Mesmo assim, especialistas alertam para um ponto importante. Desenvolver uma bateria revolucionária é apenas parte do desafio. O caminho entre um anúncio promissor e a produção em larga escala costuma ser longo e repleto de obstáculos técnicos, logísticos e financeiros. Diversas empresas já apresentaram conceitos impressionantes que demoraram anos para chegar ao mercado ou que jamais conseguiram atingir produção comercial. É justamente por isso que muitos analistas preferem manter cautela enquanto aguardam informações oficiais mais detalhadas. Ainda assim, o simples fato de a Tesla estar sendo associada a uma possível nova geração de baterias já foi suficiente para aumentar a pressão sobre seus principais concorrentes. E entre todos eles, existe uma empresa que acompanha cada movimento com atenção redobrada. A BYD construiu sua reputação justamente dominando a fabricação de baterias e controlando praticamente toda a cadeia de produção. Se a Tesla realmente encontrar uma maneira de combinar desempenho superior com custos menores, a disputa entre essas duas gigantes poderá entrar em uma fase completamente diferente. E foi exatamente nesse momento que novos relatórios começaram a surgir, sugerindo que a resposta da BYD talvez já estivesse em andamento. Se isso for verdade, a corrida tecnológica mais importante da indústria automotiva moderna pode estar apenas começando. Se havia uma empresa preparada para responder rapidamente a qualquer avanço da Tesla, essa empresa era a BYD. Ao contrário de muitas montadoras tradicionais, a gigante chinesa não depende apenas de fornecedores externos para fabricar seus veículos. Grande parte de sua força vem justamente da integração vertical, um modelo de negócios que permite controlar praticamente todas as etapas da produção, desde o desenvolvimento das baterias até a montagem final dos automóveis. Essa estratégia reduziu custos, acelerou a inovação e transformou a BYD em uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do planeta. Por isso, quando surgiram especulações sobre uma possível nova tecnologia da Tesla, muitos especialistas passaram a observar não apenas os movimentos da empresa americana,
mas também a forma como a BYD reagiria nos bastidores. Nos últimos anos, a competição entre as duas companhias deixou de ser apenas uma disputa por vendas. Ela passou a representar duas filosofias completamente diferentes de construir o futuro da mobilidade elétrica. Enquanto a Tesla costuma apostar em software avançado, inteligência artificial e processos industriais inovadores, a BYD concentra seus esforços na eficiência da produção em massa, no controle da cadeia de suprimentos e na rápida expansão internacional. Cada empresa tenta resolver o mesmo desafio por caminhos diferentes, e exatamente por isso essa rivalidade desperta tanto interesse entre investidores, engenheiros e consumidores. Uma das maiores vantagens da BYD está em sua capacidade de fabricar componentes internamente. Em vez de depender totalmente de parceiros externos para produzir baterias, motores e diversos sistemas eletrônicos, a empresa desenvolveu um ecossistema altamente integrado. Isso reduz riscos de fornecimento, melhora o controle de qualidade e oferece maior flexibilidade para adaptar seus produtos às mudanças do mercado. Em momentos de escassez global de matérias-primas ou interrupções logísticas, essa estratégia pode representar uma vantagem competitiva extremamente importante. Mesmo assim, nenhuma empresa pode ignorar a possibilidade de um concorrente apresentar uma inovação realmente significativa. Se a Tesla conseguir produzir baterias mais eficientes, mais leves e mais baratas em grande escala, todo o setor será obrigado a acelerar seus próprios projetos de pesquisa. Essa é uma característica comum das grandes revoluções tecnológicas. Um único avanço relevante costuma desencadear uma sequência de respostas que beneficia toda a indústria. No fim das contas, consumidores, fabricantes e até fornecedores entram em uma corrida constante por melhorias cada vez mais rápidas. Essa competição também afeta empresas que muitos consumidores nunca ouviram falar. Mineradoras, fabricantes de equipamentos industriais, produtores de materiais avançados e empresas especializadas em reciclagem de baterias acompanham cada novidade com enorme atenção. Uma mudança na tecnologia utilizada pelas principais montadoras pode alterar completamente a demanda por determinados materiais e processos produtivos. É por isso que o mercado de baterias influencia muito mais do que apenas a fabricação de automóveis. Enquanto isso, governos de diferentes países também observam essa disputa de perto. Diversas economias enxergam a indústria de veículos elétricos como um setor estratégico para as próximas décadas. Incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura de recarga, programas de pesquisa e políticas industriais fazem parte de uma competição global para atrair fábricas e desenvolver tecnologias nacionais. Quem liderar a próxima geração de baterias poderá conquistar não apenas vantagens comerciais, mas também influência econômica e tecnológica em escala internacional. Para o consumidor comum, porém, a pergunta continua sendo muito simples. Como tudo isso muda a vida de quem pretende comprar um carro elétrico? A resposta depende de vários fatores. Se as novas tecnologias realmente conseguirem reduzir custos, aumentar a autonomia e diminuir o tempo de recarga, os veículos elétricos poderão se tornar ainda mais competitivos em relação aos modelos movidos a gasolina ou diesel. Isso significa mais opções no mercado, maior concorrência entre fabricantes e, potencialmente, preços mais acessíveis nos próximos anos. Entretanto, especialistas lembram que nenhuma revolução acontece da noite para o dia. Mesmo quando uma tecnologia demonstra grande potencial, ela precisa superar testes rigorosos de segurança, confiabilidade e durabilidade antes de chegar às ruas. Além disso, ampliar a produção para milhões de unidades exige investimentos gigantescos em novas fábricas, equipamentos e treinamento de mão de obra. É justamente nessa etapa que muitas inovações encontram seus maiores desafios. Ainda assim, existe um sentimento crescente de que a indústria automotiva está entrando em uma nova fase. A velocidade com que surgem avanços em baterias, software, inteligência artificial e processos de fabricação é muito maior do que há apenas alguns anos. Empresas que conseguirem combinar essas tecnologias de forma eficiente terão uma vantagem importante na disputa pelo mercado global. Mas talvez a maior surpresa ainda esteja por vir. Alguns analistas acreditam que o impacto dessa corrida tecnológica não ficará limitado aos carros elétricos.
Se essas novas baterias realmente entregarem o desempenho esperado, elas poderão transformar setores muito além da indústria automobilística. E é exatamente aí que esta história começa a ficar ainda mais impressionante. Se as expectativas em torno dessa nova geração de baterias realmente se confirmarem, o impacto poderá ultrapassar em muito o mercado de veículos elétricos. Durante décadas, as baterias foram vistas apenas como componentes de automóveis, smartphones e computadores. Hoje, porém, elas ocupam um papel muito maior na economia global. São consideradas uma das tecnologias mais importantes para a transição energética, para o armazenamento de eletricidade produzida por fontes renováveis e até para o funcionamento de futuras cidades inteligentes. É justamente por isso que qualquer avanço significativo desperta tanto interesse em diferentes setores da indústria. Imagine um cenário em que sistemas de armazenamento de energia se tornem mais baratos, mais eficientes e mais duráveis. Residências equipadas com painéis solares poderiam armazenar eletricidade durante o dia e utilizá-la à noite com muito mais eficiência. Empresas poderiam reduzir sua dependência da rede elétrica em horários de pico, enquanto cidades inteiras teriam maior estabilidade energética em momentos de alta demanda. Em vez de beneficiar apenas proprietários de veículos elétricos, uma bateria mais avançada poderia influenciar a forma como milhões de pessoas consomem energia diariamente. Outro setor que acompanha essa evolução com enorme atenção é o da infraestrutura elétrica. À medida que fontes renováveis, como energia solar e eólica, ganham espaço, cresce também a necessidade de armazenar eletricidade quando a produção é elevada e utilizá-la quando a geração diminui. Esse desafio sempre foi um dos maiores obstáculos para a expansão das energias renováveis. Baterias mais eficientes poderiam ajudar a equilibrar esse sistema, tornando a distribuição de energia mais estável e confiável em diferentes regiões do mundo. Além disso, o crescimento acelerado da inteligência artificial também aumentou a demanda por soluções energéticas mais robustas. Grandes centros de processamento de dados consomem enormes quantidades de eletricidade para operar modelos cada vez mais sofisticados. Se novas tecnologias de armazenamento conseguirem oferecer maior eficiência e menor custo operacional, empresas de tecnologia poderão investir em infraestruturas energéticas mais resilientes, reduzindo desperdícios e aumentando a confiabilidade de seus sistemas. No setor de transporte, as possibilidades também são enormes. Caminhões elétricos de longa distância, ônibus urbanos, embarcações e até algumas aeronaves experimentais dependem diretamente da evolução das baterias para se tornarem economicamente viáveis. Quanto maior a densidade energética e menor o peso das células, mais aplicações poderão surgir nos próximos anos. Isso explica por que empresas de diversos segmentos acompanham atentamente cada novidade apresentada pelos principais fabricantes de baterias. Entretanto, existe um desafio que continua preocupando especialistas em todo o mundo. Produzir baterias em grande escala exige acesso constante a matérias-primas estratégicas, além de processos industriais altamente sofisticados. Mesmo que uma tecnologia revolucionária seja desenvolvida, sua adoção dependerá da capacidade de construir fábricas, garantir cadeias de suprimentos confiáveis e manter custos competitivos. Em outras palavras, a inovação precisa ser acompanhada por uma estrutura industrial capaz de sustentá-la. É justamente nesse contexto que Tesla e BYD voltam ao centro das atenções. Ambas investem pesadamente em pesquisa, automação e expansão da capacidade produtiva, buscando não apenas desenvolver tecnologias avançadas, mas também produzir milhões de baterias todos os anos. A empresa que conseguir combinar inovação, escala e eficiência poderá conquistar uma posição extremamente forte no mercado global, influenciando muito além do setor automotivo. Ao mesmo tempo, especialistas lembram que nenhuma companhia permanece líder para sempre. A história da tecnologia mostra que novos concorrentes podem surgir rapidamente, trazendo soluções inesperadas e mudando completamente o equilíbrio do mercado. A verdadeira corrida não acontece apenas entre Tesla e BYD, mas envolve dezenas de fabricantes, universidades, centros de pesquisa e startups espalhados pelo mundo, todos trabalhando para criar a próxima grande revolução no armazenamento de energia. Enquanto isso,
Consumidores acompanham essa disputa com uma expectativa cada vez maior. Muitos adiam a compra de um veículo elétrico esperando por modelos com maior autonomia, carregamento mais rápido e preços mais acessíveis. Se essas melhorias realmente chegarem ao mercado nos próximos anos, a adoção dos carros elétricos poderá acelerar em um ritmo muito superior ao observado até agora. Mas existe uma última pergunta que continua sem resposta. Depois de tantos investimentos, pesquisas e promessas, qual empresa estará realmente mais próxima de definir o futuro da mobilidade elétrica? A resposta pode surpreender até mesmo os maiores especialistas, porque os próximos movimentos dessa corrida tecnológica podem mudar completamente tudo o que acreditamos saber sobre o mercado de veículos elétricos. Depois de anos de competição intensa, bilhões de dólares investidos em pesquisa e uma corrida tecnológica que parece acelerar a cada mês, uma coisa ficou evidente. O futuro da indústria automotiva será decidido muito mais pela inovação do que pelo tamanho das empresas. Durante décadas, o sucesso de uma montadora dependia principalmente da capacidade de produzir motores eficientes e veículos confiáveis. Hoje, porém, a disputa mudou completamente. Software, inteligência artificial, sistemas de bateria e processos avançados de fabricação passaram a determinar quem lidera a próxima geração da mobilidade. É exatamente por isso que qualquer possível avanço da Tesla desperta tanta atenção em todo o mundo. A empresa construiu sua reputação desafiando padrões tradicionais e acelerando o desenvolvimento de tecnologias que muitos acreditavam estar distantes da realidade comercial. Ao mesmo tempo, a BYD mostrou que é possível crescer rapidamente combinando produção em larga escala, integração vertical e investimentos contínuos em pesquisa. Essas duas estratégias diferentes transformaram as empresas nas principais protagonistas da corrida global pelos veículos elétricos. Mas existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Nenhuma inovação permanece exclusiva para sempre. Ao longo da história da tecnologia, descobertas importantes costumam inspirar novas pesquisas, gerar concorrência e acelerar o desenvolvimento de soluções ainda melhores. Mesmo que uma empresa apresente uma vantagem inicial significativa, concorrentes frequentemente encontram maneiras de reduzir essa diferença em poucos anos. Foi assim em diversos setores da tecnologia, e muitos especialistas acreditam que o mercado de baterias seguirá um caminho semelhante. Enquanto isso, consumidores serão os maiores beneficiados dessa competição. Quanto maior a rivalidade entre fabricantes, maiores tendem a ser os investimentos em eficiência, qualidade e redução de custos. Isso significa veículos com maior autonomia, carregamento mais rápido, sistemas de segurança mais avançados e preços potencialmente mais competitivos. Em outras palavras, a disputa entre Tesla, BYD e outras fabricantes pode acelerar uma transformação que já está mudando a forma como milhões de pessoas enxergam o transporte. Ainda assim, especialistas alertam que o caminho até essa nova realidade não será simples. A expansão da infraestrutura de carregamento, a disponibilidade de matérias-primas, a construção de novas fábricas e a adaptação das redes elétricas continuarão sendo desafios importantes nos próximos anos. Além disso, fatores econômicos, políticas governamentais e mudanças no cenário internacional também poderão influenciar o ritmo dessa transformação. O sucesso dependerá não apenas da tecnologia, mas da capacidade de implementá-la em escala global. Outro aspecto importante envolve a confiança do consumidor. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a autonomia, durabilidade das baterias e custos de manutenção dos veículos elétricos. À medida que novas gerações de baterias forem demonstrando melhor desempenho e maior confiabilidade no uso diário, essas preocupações tendem a diminuir. Esse processo pode acelerar ainda mais a adoção dos carros elétricos em diferentes mercados ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, empresas de diversos segmentos continuarão investindo em soluções que vão além dos automóveis. Sistemas de armazenamento residencial, redes inteligentes de distribuição de energia, transporte pesado eletrificado e novas aplicações industriais poderão se beneficiar diretamente dos avanços conquistados nessa corrida tecnológica. O impacto poderá ser muito maior do que simplesmente substituir motores a combustão por motores elétricos. Estamos falando de uma transformação que pode influenciar a maneira como produzimos,
armazenamos e utilizamos energia nas próximas décadas. No entanto, existe uma diferença importante entre expectativa e realidade. Rumores, patentes e anúncios despertam enorme interesse, mas o verdadeiro teste acontece quando uma tecnologia chega ao mercado e demonstra seu desempenho em milhões de veículos utilizados diariamente. Somente após anos de operação será possível avaliar sua durabilidade, confiabilidade e custo-benefício em condições reais. É por isso que especialistas recomendam acompanhar não apenas as promessas, mas também os resultados concretos apresentados pelas fabricantes. Independentemente de qual empresa assuma a liderança nos próximos anos, uma conclusão parece inevitável. A corrida pelas baterias entrou em uma nova fase, e cada avanço tecnológico aproxima a indústria de veículos elétricos de um futuro mais eficiente, acessível e conectado. Tesla, BYD e outros fabricantes continuarão disputando cada inovação, cada patente e cada consumidor, impulsionando uma competição que provavelmente definirá os próximos capítulos da mobilidade global. Talvez a maior surpresa seja perceber que essa história ainda está apenas começando. As tecnologias que hoje parecem revolucionárias poderão se tornar comuns em poucos anos, enquanto novas descobertas já estão sendo desenvolvidas em laboratórios ao redor do mundo. A próxima grande inovação pode surgir onde ninguém espera, mudando novamente as regras do jogo e obrigando toda a indústria a se reinventar mais uma vez. E é exatamente isso que torna essa disputa tão fascinante. Não importa quem esteja na liderança hoje, o verdadeiro vencedor será quem conseguir transformar inovação em realidade, entregar produtos confiáveis em larga escala e conquistar a confiança de milhões de consumidores. Porque, no fim das contas, o futuro dos veículos elétricos não será definido por uma única empresa, mas pela velocidade com que toda a indústria conseguirá evoluir. E, pelo ritmo atual dessa corrida, a próxima grande revolução pode estar muito mais próxima do que imaginamos.